E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender definitivamente essa jossa do verbo to be, que assombra a vida de tanta gente, que tira a paz, o sossego de tanta gente. É mais simples do que vocês imaginam. Muito mais simples, prometo para vocês. Né, o verbo to be, vamos começar a colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, porque a gente vai explorar bastante aqui a nossa lousa. O verbo to be, o que é esse verbo? É o verbo ser ou estar. Ele é usado tanto para um como para outro, ok? Pouquinho antes da gente ver esse verbo to be, a gente vai ver pessoas que praticam esse verbo. É importante a gente entender isso antes de ver o verbo to be, certo? Então, eu, I. Vocês podem repetir comigo. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It. It significa ele, ela, isso, aquilo. Para coisas, é usado para coisas, animais e objetos. Ou seja, quando você está falando de um cachorro, de uma árvore e por aí vai. We, nós. You de novo, só que aqui é plural, né? Vocês. E they, que significa eles e elas. Que é tanto masculino quanto feminino. Ok? I, you, he, she, it. We, you e they. Então, são eles que vão praticar o verbo to be. Né? Agora, vamos para o verbo to be em si. Então, a gente primeiro vai começar aqui a ver o verbo to be no presente, ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro foco aqui. É ver o verbo to be no presente. Então, presente. Então, vamos começar com am. Am significa sou ou estou. Vamos repetir comigo? Am. Você vai fazer esse movimento aqui com a boca. Am. Am. Como se estivesse falando a letra M. Muito bom. O outro é o is, com som de Z. Is. Que significa é ou está. E o are. Então já estamos conjugando o verbo to be. O are significa somos ou estamos, ou são ou estão. Você vai saber qual que é qual de acordo com o contexto. Então vamos lá. Vamos aplicar esse verbo. Então, I am, a gente já aprendeu lá em cima. I é eu, am sou. Eu sou ou estou. Ok? You are. Você é ou está. Vão repetindo comigo aí. You are. He is. Ele é ou está. She is. Ela é ou está. It is. Isso, aquilo, lembra? Isso, aquilo, ele ou ela para coisa, animais, objetos, né? É ou está. Tá calor aqui, viu? Tá calor. We are. Nós somos ou estamos. Deixa eu colocar aqui do lado, que senão não vai dar para ver. E they are. Eles ou elas são ou estão. Certo?
Muito bom. Eles também é usado para coisa, animais, objetos, viu? Também é o plural para coisa, animais, objetos. Excelente. Então, esse aqui é o verbo to be. Para que a gente usa isso daqui, gente? É bem simples. A gente usa o verbo to be para falar de idade. Lembra que no vídeo passado eu expliquei a diferença entre o have e o has, there is e o there are? Se você ainda não conferiu o meu vídeo, acompanha lá no meu canal, eu explico a diferença entre o have, o has e o there is e o there are. Em inglês, a gente usa o verbo to be para falar de idade, né? Então, a gente não usa o verbo have, que é o verbo ter, de posse, para falar de idade. A gente usa o verbo to be, né? Então, é errado eu falar I have, por exemplo, 2 years old, né? Porque have é o verbo ter, indicando posse. Eu tenho 2 anos. 2 anos de idade, né? É errado. Por quê? Porque eu não uso have para falar da idade. Eu uso to be. Então, por exemplo, minha mãe é ela, concorda? É she. Então, minha mãe tem 50 anos, por exemplo. My mother is, não has, nem o have. My mother is 50. Ok? 50. Depois a gente vai ver uma aulinha só explicando os números, como é que funciona em inglês. Is 50. Ou posso usar o years old aqui também. My mother is 50 ou my mother is 50 years old. Nós também usamos o verbo to be para falar de interesses, né? Então, interesse. Ou seja, aquilo que você gosta de fazer. Então, por exemplo, usar o nome de um homem aqui, que é a mesma coisa como se que fosse ele, he, né? Então, Mike, é um nome comum lá nos Estados Unidos. Mike is interested in rock. Alguns americanos falam interested. Eu já vi várias vezes americanos falaram interested. Se você falar isso para um professor de inglês, talvez ele te corrija. Então você fala interested, interested, né? Então Mike is interested in rock. Ou seja, o Mike é interessado ou tem interesse em rock. A gente também usa o verbo to be para falar de medo, né? Medo. Por exemplo, ela tem medo de cachorros. Veja que em português eu usei o verbo tem, né? Eu não vou usar o verbo have aqui, nem o has, que a gente viu no vídeo passado. Eu vou usar o verbo is, ok? Então, she is afraid of dogs, né? Ela tem medo de cachorros. Para que eu uso to be também? Para falar de sede e fome, né? Tô com fome, tô com sede, estamos com fome, estamos com sede. Olha só que interessante. Então, eu estou com sede. I am thirsty. Então, o TH em inglês a gente faz assim, ó. Thirsty. Né? Não é um som de F de faca. A gente não usa os lábios, a gente usa a língua. Thirsty. I am thirsty. Eu estou com sede. Né? Agora, nós estamos com fome, por exemplo. We are hungry. Vamos repetir? We are hungry. Então vejam que agora o verbo to be a gente traduz como estamos com, né? A gente aprendeu aqui do lado que é sou e estou apenas, né? Mas nesse caso aqui a gente traduz como estamos com, né? O verbo to be. Ótimo. A gente usa o to be também para indicar origem, né? De onde uma coisa vem, de onde uma coisa ou pessoa vem.
origem. Então, Patrícia, que em inglês eles falam Patricia, com som de X. Patricia is from Chicago. Ou seja, a Patrícia é ou veio de Chicago. Também usamos para falar de calor, frio. Estou com frio, estou com calor. Muito importante isso daqui, frio e calor. Então, você está com frio. You are cold. Elas estão com calor. They are hot. Então, como vocês puderam ver, a gente usa o to be em várias situações diferentes, né? Tanto para indicar situações de ser como estar. O entendimento que você tem que ter é que no início você vai traduzir mesmo. É até importante que você faça isso. Muitos batem na tecla, professores batem na tecla, que não pode traduzir. Meu conselho para você, meu amigo, traduza, para você entender o que você está falando. Para que depois, quando você continuar seus estudos, você saiba o que você está falando. Você saiba onde você está pisando. Ok? Então aqui usamos o verbo to be para falar de algumas coisas, né? Idade, medo, interesse, sede, fome, origem, frio, calor, estado civil. Estado civil também é usado, né? Como nós vamos ver aqui. Vou colocar aqui em cima, ok? Ficar um pouquinho em cima do outro, mas vocês estão entendendo e acompanhando meu raciocínio. Estado civil. Então, por exemplo, eu sou casado. I am married. Ela é solteira. Ela é solteira. She is single. Vão repetindo comigo. I am married, she is single. Ótimo. Então, essa aqui é a forma positiva, ou seja, a gente não negou nada até agora, né? Agora a gente vai ver a forma negativa, ou seja, a gente vai negar alguma coisa em inglês, né? Esse vídeo aqui está salvo, fiquem tranquilos. Eu vou apagar tudo aqui. Ótimo. Então, agora nós vamos começar com a forma negativa do to be, que é o verbo ser ou estar que a gente viu lá em cima, né? Então, para fazer a forma negativa, acrescentamos o not na frase. Na linguagem oral, usamos contrações. O que é contração, gente? A gente vai juntar o verbo com o not. Isso é muito comum na linguagem oral e na linguagem informal, de internet, por aí vai. Né? Informal. Né? Você não vai achar isso em livros de história e por aí, linguagem mais técnica. Então, agora nós vamos negar. Então, I'm not your friend. Eu não sou seu amigo. Vocês veem aqui que eu já contraí, né? Então, eu posso falar I am not your friend. Como eu posso falar I'm not your friend. Eu não sou seu amigo.
Então, she is not, juntando, fica isn't. Isn't my neighbor. Ela não é minha vizinha. She is not or isn't my neighbor. He is not or isn't my brother. We are not or aren't siblings. Não somos irmãos. Vocês devem estar se perguntando, esses siblings aqui, gente, é irmãos homem e mulher, tá? Porque se eu falo só brothers, é só irmãos homens. Sisters, só irmãs mulheres, ok? Então, siblings é os dois. It is not or isn't a table. Isso não é uma mesa. Continuando. We are not or aren't colleagues. Nós não somos colegas. They are not or aren't co-workers. Elas não são colegas de trabalho. Então veja que aqui a gente já está usando not. Né? Alguns devem estar se pensando, mas Vitor, tem alguma outra forma de contrair o are com o not? Tem. Na realidade, não de contrair o are com o not ou o is com o not, mas de contrair o verbo, que é o am, e o is e o are, com o que está praticando o verbo. O I, o she, o he. Tem como fazer isso, que a gente viu na outra lousa, né? Então, I am, contraído, fica I'm. Not. Posso fazer assim também. You are, fica you're not. You're not. She is, fica she's not. Né? Então aqui eu estou contraindo o is com o she. Estou deixando o not sozinho. O he is fica he's not. O it is fica it's not. O we are fica we're not. E o they are fica they're not. Certo? Então essa é a outra forma contraída. Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aí eu vou deixar, se vocês tiverem, vai deixar depois para o final. Né? Vocês vão escrever nos comentários, vão me mandar mensagem, eu vou corrigir as frases de vocês e vou tirar todas as dúvidas. Certo? Então essa aqui é a forma negativa. Ok? Então vou limpar aqui a lousa. E agora a gente vai ver a forma interrogativa. Bem simples. Na forma interrogativa, colocamos o verbo, lembra, a gente aprendeu o am, e o is e o are, na frente da pergunta. É uma peculiaridade do inglês. Então, o eu sou fica am I, vamos repetir, am I, are you, is she, is he, is it,
Are you, que é o plural, né? Are we? Are they? Então fica assim. Por exemplo, vamos formar aqui algumas frases para vocês verem. O exemplo, eu sou o seu amigo? Am I your friend? Am I your friend? Vamos aqui falar da Paula. Paula é she, né? Paula é ela. O she eu uso para não ficar falando Paula toda hora, então para substituir. É por isso que nós temos os pronomes. Então, is Paula my boss? Paula é minha chefe? Is it a pen? Isso é uma caneta? Are we brothers? Nós somos irmãos? Irmãos homens, né? Aquilo que eu falei para vocês. Brothers é só homem. Certo? Então a gente segue esse esquema com todos, né? Agora, colocando palavras com WH ou how, que significa como. Neste caso, essas palavras vêm primeiro na frase. Então, por exemplo, onde você está? Onde em inglês é where. Então, where are you? Repitam comigo. Where are you? Por quê? WH. Why? O famoso mineiro, né? Why is he here? Por quê? Porque separado, né, de pergunta. Ele está aqui. Why is he here? Por curiosidade. Na resposta a gente usa because, ok? É o porquê de resposta. Because ou because. Depende da região se falar de um jeito. Because ou because, na hora de responder. Então, how are they? Como elas estão? How are they? Uma resposta seria they are good. Elas estão bem. Uma outra palavra com WH, que é what. O famoso what's your name, what is, juntei, né? What is your name? What is your name? Então, temos essas palavras com o WH. E temos também o when, que significa quando. Então, where, why, how, what e when. Né? Para a gente juntar o verbo to be, que é o is, o are e tal, com as palavras com WH, bem simples. Where mais is, fica where's. Vamos repetir? Where's. What mais is, fica what's. O how mais o is fica house. E é isso. O why a gente não junta, ok? Nesse caso do why a gente não junta, ok? Então, pessoal, essa foi a aula do verbo to be. Se tiver algum ponto que vocês tenham dúvida ou que porventura tenha ficado um pouco confuso, vocês me perguntem aqui, mandem a mensagem, né? Então aqui algumas perguntinhas com how, né?
e com outras palavras aqui que a gente viu com WH. Lembra que a gente falou do verbo to be com a idade? Então, para perguntar qual a idade da pessoa, a gente usa how old. How old significa qual a idade. Por exemplo, how old is she? Quantos anos ela tem? Lembra? A gente responde com o verbo to be. She is 15. Ou she is 15 years old. Né? Se eu coloco o years, eu tenho que colocar o old, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Se colocarem o years, também tem que colocar o old. Então, how old is she? Who's that man? Quem é aquele homem? That man is my father. Aquele homem é o meu pai. Muito bom. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não se, como é que diz? Não hesitem, não fiquem com receio de perguntar, ok? E agora, para a gente finalizar nossa aula, vou limpar aqui a nossa lousa. E a gente vai ver como dar respostas curtas, que são as respostas mais comuns no inglês do dia a dia, ok? Não são as respostas mais comuns que eu puxo dos meus alunos durante as aulas, porque eu procuro forçá-los a falar todas as palavras da pergunta para praticar o uso do vocabulário mesmo, é muito bom. Então, respostas curtas. Nas respostas curtas, usamos apenas o sujeito. O que é o sujeito? É aquele que pratica o verbo, que a gente viu lá no comecinho da aula. Né? É o I, o you, o she, o he, o it, o we, o you e o they. São eles que estão conjugando o verbo, praticando o verbo. Então, nós usamos o sujeito mais o verbo to be, que a gente acabou de ver, né? Am, is ou are de acordo com o sujeito, de acordo com aquele que está praticando o verbo. Então, por exemplo, você está com fome? Are you hungry? Opa, desculpa, aqui na frente o vídeo. Are you hungry? Você está com fome? Se é você que está respondendo, yes, I am. Sim, estou. Se é negativa, vocês vão responder o quê? Lembra? Vamos colocar um not. No, I am not. Não, não estou. Isso vale para todos. He is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Né? Como nós vimos nas frases anteriores. Ok? Então, eu vou colocar aqui do lado um exercício para vocês fazerem, né, de tradução, para praticar aquilo que a gente já viu nesse vídeo, nessa mini aula aí que nós tivemos. E daí vocês podem fazer, colocar os exercícios que eu vou corrigir e depois dar uma avaliação para vocês. Tá ok? Então, esse vai ser o nosso exercício para finalizar a aula. Passe para o inglês.
Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se gostou, deixe o like. Vocês ajudam muito o meu canal a promover outros vídeos para ajudar as pessoas a aprenderem inglês. E é isso aí. Compartilhem com seus amigos esse vídeo. Deixem o like se vocês gostaram. E eu fico à disposição para tirar as dúvidas nos comentários de vocês. Tá ok? Sigam o meu Instagram, Vitor Pezin, professor. E é isso aí, galera. Um abração para vocês. Espero que tenha ajudado. Se cuidem. Tchau, tchau.